Aconteceu no ângulo, você vai adorar. Histórias e momentos pra te Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Aconteceu no Ângulo. E hoje nós estamos com um tema muito legal, que é a transição do nosso infantil para o nosso Fundamental 1. A gente viu um pouco do infantil na semana passada e agora vamos entender mais ou menos como é que está funcionando o nosso Fundamental 1. Hoje estou com duas pessoas muito especiais aqui, que é a nossa professora e nossa coordenadora. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Então, começando aqui com a nossa professora, por favor, se apresente. Sou Elisângela Egito, conhecida como Tia Eli. Estou há 13 anos na casa, muito feliz, fazendo um trabalho bem legal. Muito obrigado. Tenho certeza que tem muita coisa para contar para a gente, viu? Muita coisa. E nossa coordenadora, por favor, se apresente. Olá, sou Márcia Félix, sou coordenadora dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Trabalho na educação desde 2008, mas nesta casa, muito feliz desde 2020. E continuo aqui fazendo trabalho junto com a Tia Eli, com todas as crianças que passam nesse processo de transição. E é um processo que define muita coisa, não é? É. Verdade. Eu gostaria de saber como é esse processo, como é que é essa transição da criança que está saindo do infantil, está saindo daquilo tudo que é novo, para começar principalmente na escrita, no letramento, não é? Então você pode explicar um pouco para mim como é que funciona? Então, os meninos que chegam para nós do Infantil 5, antes do ano terminar, antes do término do Infantil 5, o que é que acontece? A gente faz um projeto com eles. Eles visitam a sala do 1º ano. Tem uma conversa, tem uma dinâmica muito legal, muito divertida, na verdade. Eles chegam cheios de informações, cheios de dúvidas. Tia Eli, vai usar letra cursiva? Tia Eli, vai usar caderno? Prova. Prova para eles é o assunto. Né? Às vezes os familiares, os pais, já dão esse tipo de informação para eles. Então, eles chegam cheios de perguntas. E aí a gente faz uma dinâmica, um encontro, passeia com eles no segmento para que eles conheçam. E assim, é bem legal. E em relação aos pais, não é? A coordenação acolhe esses pais também, faz reunião, conversa para sanar realmente as dúvidas. E um pouquinho da ansiedade, né? Porque a ansiedade dos pais também é grande, né? Essa mudança, como é que vai ser? Será que vai se adaptar? Como é que vai ser? Agora vai ter mais autonomia. Então, tudo isso a gente conversa com os pais e com as crianças. E a gente sabe que ver a primeira vez de, por exemplo, escrever o próprio nome, não é? Isso. É algo que o pai sempre imagina para o filho. Ele começou a escrever, começou a desenvolver. Vai terminar o ano lendo já, Tia Eli? Lendo. Bem por aí. É algo muito gratificante. E a coordenação, como é que vem mais ou menos essa transição? Na verdade, assim, a educação infantil é primordial, né? Como já foi falado aqui, muito bem falado, inclusive, que vai preparar eles para esse novo momento. Que o fundamental agora, ele vai fazer parte da vida dele por 9 anos. Então, ele entra no 1º ano, né? São 9 anos que ele vai ficar no ensino fundamental. Parte no fundamental anos iniciais e outra parte no fundamental anos finais. E cada um com a sua devida importância. Para a turma do 1º ano, especificamente, é muito importante, já que na educação infantil vem trabalhando essa autonomia. Porque a partir do 1º ano vem novas obrigações, que a gente chama assim, para eles, mas a gente tenta não levar essa obrigação com peso. É muito que a gente conversa, né? Isso, sobre sempre esse com peso. Muita leveza. Então, a gente, enquanto coordenação, enquanto escola, a gente organiza, assim, como o Thierry disse, previamente, no ano anterior, no Infantil 5, no meados do mês de novembro, dezembro, para que a gente trabalhe já com os pais, também tire um pouquinho dessa ansiedade das crianças. É verdade. E nessa reunião e nesse momento, o que a gente foca mesmo é trazer informação. Informação principalmente de autonomia. Porque a partir de agora eles vão ter semana de provas. É algo muito novo, né? Que ele não tem na educação infantil. O nome já vai vir fortalecido da educação infantil, mas no 1º ano a gente vai retomar isso com outras dinâmicas em sala de aula. E eles vão ter semana de prova, eles vão ter eventos com mais responsabilidades. Claro, tudo isso muito bem acompanhado da nossa professora. Tem que estar de olho. É uma liberdade vigiada. Exatamente. A gente vai brincar sem a tia.
Porque o intervalo deles, anteriormente na educação infantil, a professora fica com eles. Sim. Não é no parque. E agora não mais. Mas não é que não seja vigiado, não é que não vai ter ninguém olhando. Muito pelo contrário, tem as professoras do parque, tem Isso. as auxiliares do parque, né? Que ficam lá para disciplinar, organizar, auxiliar em alguma demanda. Então, essa Assim. transição é muito importante, porque quando começa o ano, já vem com uma bagagenzinha de informação. Sim, mas, sim. de verdade, quando chega no primeiro ano, de fato, no ano real, e eles começam a aparecer muitas demandas, muitas dinâmicas, a gente também tem esse muita acolhimento. novidade, né? E a gente tem esse Exato. acolhimento, esse entendimento, que são processos, que cada criança tem seu tempo, mas que a gente está acompanhando de perto, que ele e as meninas fazem um trabalho junto com a escola muito rico em informações. Então, assim, a gente tem uma criança quando entra em fevereiro do ano letivo, e a gente, quando a gente chega em agosto, na Em volta, a agosto. gente já tem uma outra criança, no sentido de autonomia. Isso. Né? E isso eu estou falando em todos os aspectos, tanto no desenvolvimento pedagógico, tanto com o desenvolvimento relacional com os colegas, De com a rotina comportamento da mesmo, escola. né? Comportamento. É. E como é que é esse processo de adaptação? A gente sabe que cada criança tem uma velocidade na qual elas vão conseguindo absorver essas novas informações e conseguir usar elas para se adaptar. Então, tudo é uma adaptação. Então, como é que é esse processo, tanto na visão da nossa professora, que está lá no dia a dia, quanto nossa coordenação, que está acompanhando também? Então, hoje a gente sabe que existem uns marcos do desenvolvimento. Sim. Então, quando a gente fala que a criança tem seu tempo, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque foi a medicina, tá? Não são os pedagogos, mas a medicina. E o que é que eles tratam? Eles tratam uma linha de desenvolvimento. Então, o que é esperado na criança de 6 a 7 anos, que é a que está cursando o primeiro ano, naquele período? Então, aí, se a criança não está acompanhando esse ritmo, não é o ritmo da sala, não é o ritmo de Maria nem de José. Digamos que Mariana esteja demonstrando um desenvolvimento não esperado, de acordo com essa linha. Sim. Entende? Então, assim, aí tia Eli passa para a coordenação, e isso, a gente chama essa família, conscientiza e orienta, porque professor, a gente não trabalha com achismo, tá? Sim. Ah, eu acho que essa criança tem um TDAH. Ah, eu acho... Não. A gente vai pedir, vai conscientizar a família em relação a isso, vai chamar e vai pedir que realmente procure a orientação de um especialista. Sim. Às vezes a gente sente que a criança não está com uma visão boa, legal. Então a gente vai, olha, a gente percebeu assim que Mariazinha está se comportando dessa maneira e a gente acredita que uma visita ao oftalmo já fez Seja alguma visita, recomendado. né? Então a gente recomenda isso. E às vezes assim, colocou o óculos, a criança, ó, Desenrola. deslancha. Muitos dizem Sabe? assim, eu estava vendo nada, agora eu estou vendo outro É, mundo. é. E a gente sabe que isso é algo que vai ser um costume que vai ser iniciado, criado, né? Então, Isso. o que a criança for desenvolvendo no Fundamental 1 vai ser o que vai ajudar ela a andar nos anos finais, né? Que é o Fundamental 2 Isso, e o isso. médio. Então, se ela descobrir, por exemplo, que ela não consegue enxergar muito bem mais cedo, isso vai melhorar A o desenvolvimento intervenção dela é- lá para frente, não é? Exato, Então, é com extremamente importante. Com certeza. Então, essa velocidade em relação à coordenação, de vocês estarem lidando, porque a professora está lidando com aquela turma, certo? E vocês, querendo ou não, estão lidando com todo o Fundamental 1. Uhum. Então, como é que é essa questão da adaptação para todo o Fundamental 1? Eu sei que provavelmente o quinto ano é mais tranquilo em relação a isso, porque já teve todo esse processo desde o primeiro. Mas como é que é em todas as turmas? Quando o aluno já é egresso da nossa educação infantil, fica até mais fácil, porque a gente Sim. tem uma Verdade. troca, né? Todo ano a gente tem uma reunião de alinhamento, no início do ano, principalmente na nossa semana pedagógica, com as professoras da educação infantil e Isso. fundamental para ter essa troca. Isso aí já é algo que já deixa a gente também com um certo olhar já para algumas observações que foram feitas na educação infantil. Sim. Também tanto pela professora quanto pela coordenação. E aí, quando chega no primeiro ano,
ou alunos já egressos da nossa escola, ou alunos novatos, Sim. a gente também já faz vamos dizer assim, um mês de observação. A gente sempre tem todo mês uma reunião com a tia para saber como é que está o desenvolvimento da turma, como ela mesmo disse, um marco de desenvolvimento, o que é esperado para aquela criança naquele momento. Se a gente vê que está tudo ok, vamos seguindo em frente e continuando a observação. Caso não, como ela falou, a gente vai convocar a psicóloga da escola e a família para a gente poder resolver, né? Na verdade, dar uma solução àquela situação. E isso a gente vai acompanhando até o 5º ano. Às vezes, não aparece no 1º ano, às vezes aparece no 2º ano, frente, até porque o processo de alfabetização, ele não se iniciou no 1º ano. Isso. E também não vai terminar. E não vai terminar do 1º ano, é um ciclo. A gente conversa muito sobre isso. Então, o 1º ciclo é até o 3º ano. Então, até o 3º ano, sobre a questão da alfabetização, a gente fica muito atenta. Aí vem a questão do óculos, como a tia Eli bem colocou, o que se espera dentro da idade para ele, se ele está acompanhando pedagogicamente as crianças. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento ano a ano. E, claro, que a professora é a peça fundamental para que isso a gente consiga, enfim, intervir da melhor forma. E é muito interessante quando a família... Pronto, Isso, a gente ponto precisa. que eu queria tocar com vocês. Como A eu gente lido sabe- muito com a família, né? Aí a gente sempre tem que... A gente sabe a importância da professora, certo? Sim. A importância da coordenação, mas também entra muito a importância da família, Claro! né? De vocês estarem presentes. Eu queria que vocês falassem rapidinho qual é o papel da família dentro dessa transição. Gente, olha só, tem um provérbio que fala, que eu uso muito e falo muito com os pais dos meus alunos, Sim. sabe? Que para educar não é criar. Educar é totalmente diferente de criar. É preciso uma aldeia. Então, escola e família precisa ser essa aldeia. Gente, isso é dica de ouro, tá? Escola e família, a gente precisa formar essa aldeia para dar suporte a essas crianças. Então, assim, é dar realmente as mãos, sabe? Sim. É comprovado cientificamente que 80% das crianças que recebem esse acompanhamento em casa, o desenvolvimento escolar é totalmente diferenciado. Tá? Isso é comprovado cientificamente. Então, assim, não é a tia ali que está falando, sabe? É comprovação científica. Os alunos que têm acompanhamento em casa... Ah, mas eu não estudei, eu não sou pedagoga. Ela está falando isso porque é professora. Não é bem assim. Eu também sou mãe. E, assim, tem coisas que a minha filha traz para casa que eu não sei. Eu não sei. E o que é que me cabe enquanto responsável por ela? Responsável, que eu falo, na questão da maternidade. Procurar ajuda. Procurar um professor de reforço. Procurar, se for uma questão clínica, um médico. Sim. Entende? Então, assim, formar realmente essa rede de apoio, essa aldeia, para educar. Eu penso dessa forma. Né? E assim, como eu estava bem falando, né, que a família é primordial também para esse processo. E a gente tem que levar a nossa reflexão seguinte. As professoras estão observando, estão falando. Será que eu também estou observando isso em casa? Começa a observar em casa. Não consigo observar em casa. Perguntar quem fica com a criança, se está tendo esse tipo de comportamento. Então, quando a família entende que o que a escola está falando é algo para, tipo, ser observado e não para ser condenado. Sim. E quando a gente Sem chama rótulo, sem né? rótulo, a gente não chama nessa intenção, a gente chama aqui para, como eu disse a você, ter um momento de resolutividade daquela situação. Então, a gente está aqui como parceiro. Entenda sempre, viu, gente, que a gente aqui é parceria. Se essa parceria está dando certo, só quem vai ganhar é a criança. Não é mais ninguém. Não existe quem está ganhando. Pai ou mãe, escola, não, a coleguinha. Não é isso. É a criança. A gente tem que focar que a criança é que é a pessoa mais importante nesse processo. Então, a gente está na mesma parceria. Então, isso que ele diz é para a gente realmente levar para a vida.
não é só numa escola, mas quando a gente está na vida também, Isso. né? A gente também precisa desse Dessas apoio. parcerias, dessa rede de apoio, né? Estejamos todos juntos, né? Em prol do Isso. objetivo de estar no crescimento daquela Isso. criança. É aquela frase que tem sido muito usada ultimamente, né? Juntos somos mais fortes. Exatamente. Então Com é certeza. isso. Nós temos, rapidinho aqui, projetos bem legais, né? No Fundamental 1, que a gente agrega para as crianças estarem desenvolvendo e para os pais estarem acompanhando juntos, né? É isso. Queria que o nosso coordenador falasse do mais importante para a gente. No primeiro ano, a gente tem a noite de autógrafos. Sim. Que exatamente ao longo do ano, a gente vai preparando eles para leitura e escrita. E quando chega agora no segundo semestre, a gente começa a produção de lindas histórias. É verdade. E essas histórias são ilustradas por eles mesmos, com orientação de Tieli. E aí toda essa coletânea de histórias da turminha, ele é organizado pela nossa equipe de marketing, que é maravilhosa, né? Dá um show, dá um show. E aí fazem toda uma produção e o livro fica simplesmente um presente para a vida inteira. Porque Verdade. ali não só vai se retratar o momento que eles estão escrevendo, mas assim, tem uma entrevista, tem imagens que eles fizeram, tem uma Verdade. construção, tem toda uma história ali. E ali é o pontapé inicial para a vida toda deles. Esse é no primeiro ano. E a partir do segundo até o quinto ano, a gente tem um projeto que é chamado Literângulo. Sim. Que ele é dividido basicamente em 3 etapas. A parte da produção artística e cultural, que geralmente acontece no teatro. Sim. Temos também a produção do livro, que eles também fazem esse livro, mas aí eles já fazem com mais, como eu posso falar, com mais autonomia mesmo. Eles mesmos criam a historinha deles. Esse ano a gente está fazendo parceria com a Estante Mágica, que é uma empresa que organiza esse material para a gente. A gente produz a história aqui e a Estante Mágica, ela organiza esse material e no final do ano temos essa entrega que a gente chama Noite das Estrelas. Sim. E também temos a questão dos paradidáticos, né? Que é um material de leitura que a gente incentiva a leitura. Então esse projeto Literângulo é muito completo. Porque ele vai na leitura, ele vai na escrita e ainda vai produção artística e cultural. Então, os Que até meninos desenvolve a criança em outras habilidades, não só na leitura e escrita, mas também desenvolver a parte cultural e artística, valorizar também essas questões que são bem importantes para a formação dele. Projetos muito incríveis. Mas, infelizmente, nosso tempo está acabando. Nossa, passou rápido. Passa rápido demais. Eu quero mais, Gil. Por Não, favor. Vamos fazer mais. Convide mais vezes. Então, eu gostaria que vocês dessem a última mensagem final, certo? Um pouco, alguma coisa que você tenha a dizer para finalizar sobre essa transição infantil para o Fundamental 1. Então, por favor, Tieli, você pode começar. Gente, conte conosco. Como a gente falou, a gente precisa formar realmente uma aldeia para dar esse suporte às crianças. Uma verdadeira rede de apoio, como Márcia bem falou, parceria. Esse processo ele precisa ser leve, com muita afetividade. Então, estamos aqui, contem comigo no que precisar, tá bom? Muito afeto e muita leveza nesse processo. Muito obrigado. É Márcia, isso. vamos lá. Então, pais, veja, a gente está aqui com uma missão muito linda, que é dar fundamento à vida das nossas crianças. Verdade. E a parceria, né, como a gente bem falou aqui, é importante demais nesse processo. Então, escola, família e professores e alunos, tudo isso faz uma rede. E essa rede, elas têm que estar de mão dadas, bem juntinhas, para que o desenvolvimento deles seja incrível. Seus filhos são simplesmente maravilhosos, né? Porque são nossos alunos, né? É verdade. Mas a gente não pode, de forma nenhuma, duvidar da capacidade de nenhum deles. Então, juntos, somos mais fortes. Juntos somos mais É fortes. verdade. Então, gente, para encerrar, queria encerrar de uma maneira diferente. Então, mostrar aqui, porque tem minha canequinha, né? Minha canequinha da Continua. Essa caneca maravilhosa, muitos cafés virão. Muitos É cafés verdade. virão. Mostrando aqui. Muito obrigado, pessoal. Fiquem Você ligados no vai próximo adorar histórias e Curtam, momentos compartilhem, pra te comentem o vídeo. inspirar. Cada vez mais a gente está trazendo novos conteúdos para vocês. Se tiverem sugestões, coloquem nos Aconteceu no vai adorar ângulo, isso. você vai adorar. Então, o próximo aconteceu no ângulo, certo? Então, aqui com as canecas. Tchau, pessoal. Tchau. Aconteceu no ângulo, você vai escutar um podcast especial que vai te inspirar.